Eu tenho essa caixa aqui, ó, que é específica para as bolinhas de Natal, que já vieram, na verdade, com as bolinhas, tá? E daí, a ideia é você aí na sua casa, com uma caixa mesmo, tá? De sapato, de presente, você recorta um papel para colocar na tua caixa e fazer a divisória. Então, vai criar camadas para organizar as bolinhas. Coloca uma camada de bolinha, coloca uma folha, um papelão, coloca outra camada de bolinha, isso mantém organizado e bem separadinho. Uma outra sugestão é usar colmeia organizadora. Ó, essa daqui é aquelas estruturadas de sutiã. Então, separa todas as bolinhas e coloca dentro da caixa. Você pode empilhar uma em cima da outra a colmeia, separando por cor, por tamanho de bolinha, e fica bem organizado. Uma outra forma de organizar também é usando, ó, essa aqui é uma caixa organizadora de sapatos. Você separa as bolinhas por categorias e pode identificar a caixa com as cores ou modelos da bolinha. Bolinhas douradas, bolinhas prata, bolinhas vermelhas. E, ó, empilha e fica bem organizado, tá vendo? Outra forma também é usando potinho de sorvete, tá vendo? Então, é que essa daqui, as minhas bolas são bem grandes, mas dá pra usar bolas, aquelas bolinhas menores, então cabe todas as suas bolinhas pequenas, ou outros tipos de enfeite da árvore de Natal, em pote de sorvete, você acaba identificando aqui também na frente. E empilha um no outro, ou até mesmo, se você tem uma caixa grande, plástica, você usa os potinhos de sorvete para ir criando as categorias, para não misturar as categorias. Também é uma outra forma, como se fosse fazer isso daqui, ó, um nicho. Tá vendo? Como se cada quadradinho fosse um pote de sorvete dentro de uma caixa grande. E falando em criar divisórias, você pode fazer na sua casa divisórias também com cartolina ou caixa de papelão. Faz o recorte e faz as divisórias para encaixar as bolinhas em cada compartimento. É que a minha é bem grande, tá? Mas as bolas menores daria certinho para separar fazendo como se fosse aqui, só que com aquelas divisóriazinhas, com a cartolina. Para organizar fitas, eu usei esse bag aqui, ó, que ele é todo de plástico com zíper, e coloquei todas as minhas fitas aqui dentro para separar as categorias. Mas também daria para usar o potinho de sorvete, colocando também por cor, identificando aqui na frente, empilhando ou colocando tudo dentro de uma caixa grande. A caixa de sapato também dá para organizar fita. Falando nisso, eu organizei no bag organizador aqui, ó, com zíper, eu organizei todos os meus os enfeitezinhos de Natal de Papai Noel, que é em tecido, pano, tá vendo? Para proteger bem de poeira e tudo mais. Então, aqui eu coloquei flores que precisa de uma estrutura, de uma proteção para não quebrar, tá vendo? Senão a massa estraga. Essas daqui são mais estruturadas, então ela precisa de uma caixinha para proteger bem, tá? Mesma coisa para o laço. O laço também dá para colocar numa caixinha só de laço, se você não quer amassar o laço e ter que ficar desfazendo o laço e fazendo todo ano. Se você quer deixar o laço já pronto para colocar na árvore, dá para você colocar numa caixinha só para os laços, e isso evita de amassar o lacinho. As luzinhas eu enrolei nessa caixinha que vem os enfeites de Natal. Mas dá para você usar também para enrolar as luzinhas, um cabide antigo que tem aí sobrando em sua casa. Aqueles tubos de papel alumínio, plástico filme que sobra aí e você enrola, né? Porque eles são mais firmes, então também dá para enrolar a luzinha. Para os enfeites que quebram, né, é importante enrolar no plástico bolha antes de colocar numa caixa para organizar. Independente do modelo da caixa, é importante proteger a peça para não lascar ou quebrar. A minha árvore de Natal e esses ramos que eu uso para decorar a mesa posta, fazer vaso de flores, né, os meus enfeitinhos de vaso, que são hastes molinhas, eu organizei nesse bag organizador que ele é específico para cobertores, sabe? Que vem com zíper, então ele tem TNT para respirar, tem o visor, e daí fica bem prático, ó, porque a minha árvore não é grande, ela é uma árvore relativamente até pequena, e aqui eu coloquei todas essas partes molinhas de árvore de Natal. Já nessas caixas menores,
eu separei o que eu uso na organização de mesa posta no Natal e Ano Novo. Então, todos os meus enfeites relacionados à organização de mesa posta, eu coloquei aqui, ó. E os de porcelana estão protegidos com plástico bolha, tá vendo? Então, aqui, ó, fica as canecas, as jarrinhas, todas protegidas com plástico bolha. Aqui, eu coloquei em um saquinho os porta-guardanapos, então eu vou encaixar ele aqui, ó, dentro desse meu porta-panetone. E já aproveita, já protege aqui, tá? Então, ficou os itens de mesa posta na caixa menor. Em uma caixa grande, o que você pode fazer, ó? Fazer as divisórias, colocando as bolas, e depois você faz um recorte de um papel que fique exatamente do tamanho da caixa para criar a segunda categoria. Vou tentar mostrar aqui como que fica. Olha só como que ficaria bem organizado, simulando aqui, tá vendo? Também daria para fazer, em vez de fazer tudo nessa etapa, separar em saquinhos plásticos as bolinhas, né? As bolinhas de Natal. Separa e coloca os saquinhos dentro da caixa, ó. Tá vendo? Sem as divisórias, usando o saquinho como se fossem as divisórias. Daria também. Agora, no caso de guirlanda, ó, se você tiver uma caixa, um pote plástico grande ou do tamanho da sua guirlanda, redondo, com tampa, é o melhor dos mundos. Providenciar um pote plástico redondo para colocar do tamanho da sua guirlanda para fechar com a tampinha. Perfeito, tá? Se não, como eu, por exemplo, eu não providenciei ainda um pote plástico redondo que caiba a minha. Então, eu vou colocar a minha junto com a minha árvore de Natal por enquanto. Outra forma também de organizar os enfeites ou separar as categorias de bolinha, que normalmente sempre tem mais de uma cor de bolinha, é pegar esses bag organizadores assim meio pequenininhos, separar, ó, por categoria, né? Eles fecham um zíper, ó, fitas e tudo mais, e coloca tudo um em cima do outro assim, ó, e coloca numa caixa só. Ou se você tem um depósito bem espaçoso, estruturado, dá pra manter assim, que também protege do pó.